Bom dia a todos! Nós estamos aqui hoje em mais um episódio do Artigo em Foco, em que eu vou te falar como você pode organizar o seu tempo melhor. Então, se você não tem tempo para escrever o artigo, que bom! Porque é muito importante que a gente tenha clareza de tudo isso, de todas as etapas. Bem, eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês de uma forma descomplicada. Então, está rolando aí esta semana a Semana do Artigo Científico, em que eu te explico todos os passos para a redação do seu artigo científico, inclusive para você que não tem tempo. O que eu quero trabalhar e dizer de informação quando a gente fala de tempo? O que é o tempo? Tempo é uma unidade de medida em que a gente vive, convive, está imerso, né? Então, nós temos aí dentro desse universo 24 horas diárias e que vão sendo distribuídas aí durante meses, anos, e aí o tempo vai passando e a gente não vai fazendo o que deve ser feito. E é assim que a gente tem que começar a entender esse nosso processo científico. Como é que eu saio do ponto zero de que eu não faço nada cientificamente e passo para o ponto em que eu começo a escrever cientificamente? Então, isso tudo é muito importante quando a gente está trabalhando e avaliando a nossa prática científica. Ana, o que você quer dizer com isso agora? Eu quero dizer que todas as vezes que você estiver aí pensando no seu tempo, pensando como você vai fazer isso, como você vai executar todas essas etapas científicas, você precisa começar a organizar as suas tarefas. É como se você estivesse aí planejando uma grande viagem. Escrever um artigo científico é isso, é o planejamento de uma grande viagem, que você vai organizar suas tarefas, organizar suas atividades, colocar tudo isso em prática de um modo mais eficiente, de um modo mais eficaz. Eu me lembro que quando eu comecei a escrever cientificamente, eu tinha muita dificuldade da organização do tempo. É interessante porque essa história, porque assim, eu queria muito, mas eu não fazia. E não fazia porque eu sempre tinha desculpa de que eu não tinha tempo. Era uma desculpa mesmo, não tinha tempo, eram muitas tarefas. E hoje, o que mudou de 10 anos atrás para hoje? Nada, eu continuo sem tempo, mas eu organizei as minhas tarefas. Porém, a gente deve elencar prioridades dentro daquela tarefa que a gente está executando, dentro daquela tarefa que a gente está realizando. Se a gente pensar de forma prática nisso, é como eu me preparo diariamente para escrever cientificamente. Escrever cientificamente, gente, é como você começar a fazer uma atividade física. No começo você não cair, né? Você volta todo dolorido nos primeiros dias. Mas aí depois, quando você começa a engatar, a fazer o processo, vai ficando muito mais fácil, vai ficando muito mais simples. Agora, para isso, você precisa de um método organizado, estruturado. Então, a falta de tempo é a falta de organização. Então, a gente tem que começar a substituir essa lógica nossa de pensar sobre falta de tempo e focar em falta de organização de processos. É isso que gera um problema muito grande quando a gente quer fazer alguma coisa. É como se fosse assim, você quer ingressar na universidade e precisa prestar o vestibular, mas você não quer estudar. Porque eu não tenho tempo para estudar. Será que você não tem tempo? Será que você não tem outras prioridades da sua vida? Então, será que você não cai num efeito que a gente chama efeito dispersão durante esse momento de fazer e de escrever cientificamente? O que eu quero te dizer com efeito dispersão? Que é quando você está aí tentando fazer alguma coisa e vários fatores externos te atrapalham. Esse efeito dispersão, ele é muito comum. A gente se distrai com qualquer coisa chama a nossa atenção. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo que está aí vivendo essa experiência de tentar fazer alguma coisa pela primeira vez.
Então, a gente precisa começar a combater esse efeito de dispersão a partir do momento que a gente organiza as nossas tarefas diariamente. Então, uma tática legal que eu gosto de usar é um checklist. E por que eu estou falando isso, que é legal a gente trabalhar com essa informação? Porque vocês estão aí, quem está participando da Semana do Artigo Científico, com um roteiro prático na mão para a redação do seu artigo, em que tem a sua tarefa diária de organização, como você consegue fazer isso. E o checklist, ele é um reflexo disso. Então, eu tenho a minha tarefa, eu sei o que eu preciso fazer e o que eu preciso executar para que aquela atividade seja cumprida. Então, é o seu checklist diário que você tem que fazer quando você está ali cumprindo aquela tarefa. Então, é muito importante ter clareza disso quando a gente quer trabalhar cientificamente. E por isso que eu sempre brinco, você precisa marcar uma reunião com você mesmo. Poxa, a gente não marca aí uma consulta para ir ao médico, a gente não marca uma consulta para ir a um profissional dentista, nutricionista. Então, marque uma consulta com você. Marque uma reunião em que você vai reservar aquele horário e nada mais vai te atrapalhar para o desenvolvimento do seu artigo científico. E por que é importante você ter horários organizados e espaços estruturados para isso? Porque quando você está aí pensando nessa lógica, você tem que encaixar isso dentro da sua rotina diária. Eu ouvi muitas pessoas falando assim, mas escrever um artigo científico é difícil. Não, você precisa identificar as estratégias para desenvolver isso. Eu vejo esse efeito quando os meus alunos conseguem aplicar todas as orientações que eu falo, todas as orientações que eu recomendo durante esse processo de escrever cientificamente, de construir algo. E o que eu estou te dizendo com isso? É você separar um horário do seu dia. Preferencialmente que seja ali o primeiro momento do seu dia de atividades. Então você deve ter uma rotina aí matinal que você faz e logo depois que você terminar, inicie com essa tarefa. Ana, mas eu tenho que trabalhar às 8 horas da manhã. Acorda um pouco mais cedo. Sabe por que eu tô te falando que acorda um pouco mais cedo? Porque quando a gente quer realizar um grande sonho, a gente precisa focar nisso, a gente precisa achar espaço para isso. Então, se você acordar 30 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo, você vai começar a executar essa tarefa de escrever cientificamente, de conseguir adotar cada etapa que você precisa durante o seu processo da redação científica. Então, assim, quando você consegue planejar isso, fica muito mais fácil. Eu sempre fui uma pessoa muito noturna. Durante toda a minha formação acadêmica, eu dormia muito tarde e acordava muito tarde. E aí teve um dia que eu falei assim, não, tem que mudar isso aí. E eu achando, né, ainda lá na época da minha adolescência, que nunca na vida que eu ia me adaptar a acordar mais cedo. E o que eu tô te falando de acordar mais cedo não é você acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã não, tá? O que eu tô te falando de você acordar mais cedo é você passar a organizar. Se você tem atividade às 8 horas, atividade remota ou atividade presencial, você precisa acordar às 6:30 da manhã, passa a acordar às 6 horas da manhã. Ana, pra mim acordar cedo é muito difícil porque me deixa mal-humorada. Então você tem que ter uma determinação muito grande para quando chegar ao final do seu dia, depois de um dia cansativo, de um dia de trabalho com muitas tarefas, você focar naquilo que é necessário. E aí a gente entra em um outro ponto importante de quando a gente está pensando em escrever cientificamente. Qual é o foco que você quer? E por que eu falo de foco? Porque as pessoas ficam muito tempo, mas é muito tempo mesmo, escolhendo um tema. Parece, sabe, um conto de fadas, escolher o tema? Eu imagino que vai ser isso, mas eu não sei se vai ser mesmo. Vai ser tão mágico se eu fizer aquele artigo.
Então, quando você vive nesse ponto, você deixa de ser prático e passa a ser imaginário dentro dessa sua realidade de escrever cientificamente. O que isso quer dizer na prática? Que quando você delonga demais o seu tempo para pensar cientificamente, quando você demora muito para conseguir fazer uma avaliação mais crítica em relação ao que você quer escrever, quando você não adota os critérios adequados que eu expliquei lá na semana do artigo científico, você acaba adiando o processo de dar o primeiro passo da redação do seu artigo científico. Então, gente, escrever cientificamente não é um único momento. Eu acho interessante, as pessoas às vezes mandam mensagem assim: poxa, professora, eu só escrevi um artigo científico até hoje. Aí eu fico pensando, né? Só? Nossa, isso já é muita coisa. Quando você nunca fez isso. Agora, se você quer maximizar e mudar a sua frase dizendo: ah, professora, eu posso escrever vários artigos por ano, porque eu tenho domínio do que eu estou fazendo, aí sim você está trabalhando com um sonho, ou concretizar aquilo de escrever cientificamente. Então, a produção científica, ela exige de você domínio do método. Então, quanto mais você domina o método científico, melhor será o seu desempenho e o tempo passa a não ser um problema. Então, o foco ele é muito importante. Por isso que eu gosto muito que as pessoas escolham um tema e pensem assim: eu quero estudar um tema X. Vai lá e escreve o objetivo. Coloca da forma que tem que ser o objetivo, usando todas as recomendações que eu expliquei lá na semana do artigo científico. Então, você fazendo isso, escrevendo o seu objetivo, você vai estar ali traçando as potencialidades do seu artigo e pensando na viabilidade. Então, você, quando faz uma lista de temas, por exemplo, você economiza o seu tempo, porque você vai focar naquilo, você vai muito concentrado em resolver aquelas questões. Sabe uma coisa que eu vejo assim, muitas pessoas fazendo é: ai, vamos escrever um artigo? Vamos. Qual o tema? Ai, não sei. Não, gente, quando você vai convidar alguém para escrever um artigo, já tem um tema definido. Já decida qual é esse tema. Já tenha clareza do que você quer. Porque aí quando você vai convidar a pessoa para te ajudar, você já vai bem focado. Ah, mas a pessoa tem uma outra ideia que quer fazer uma outra coisa. Fala assim: então, ó, vamos pactuar. Vamos escrever 2 artigos. Você vai fazer... A gente vai fazer primeiro um tema e depois o outro. Qual tema a gente vai começar? É esse. Começa a fazer. A grande distância de você ter um resultado científico ou não está na execução. E a falta de tempo não é uma desculpa para isso, porque você precisa organizar. Então, é o que eu faço. Eu tenho uma vida muito corrida, muitas atividades mesmo. Não é só a atividade de estar aqui na rede social falando para vocês, mas são muitas outras atividades práticas que eu preciso realizar, inclusive escrever cientificamente. Então, para isso, eu preciso ter uma agenda de atividades, um cronograma de atividades. Tem aí uma lista de artigos científicos que estão pendentes aí para iniciar, para fechar, dar essas continuidades. E por que isso? Porque a gente segue uma ordem cronológica das atividades, focando naquilo. Semana passada eu tive uma orientação com um aluno de doutorado em que foi bem interessante. Eu disse: professora, eu estou com várias ideias. Eu quero escrever um artigo sobre o tema X, sobre o tema Y, sobre o tema Z. Tá muito legal. Aí eu falei assim: muito boas suas ideias. E é importante. Mas qual é o artigo que você vai fazer primeiro? Então, você teve uma ideia bacana, você teve uma ideia legal, o que você vai fazer? Anote. Anote e já aplica ali a técnica PICO, PECO, PVO, como eu falei lá na semana do artigo científico. Então, se você já vai aplicar ali e anotou aquela ideia, você já começa a sistematizar a sua reunião com você mesmo para escrever o artigo científico.
seguindo a ordem daqueles temas. Elenque as prioridades que você quer ter durante esse processo de escrever cientificamente, durante esse processo de fazer algo que você deseja muito nesse momento. Então, escrever um artigo científico é você ter essa clareza de organização. Agora, um outro ponto que a gente também precisa trabalhar é disciplina. Sabe por quê? A nossa zona de conforto é sensacional, né? Poxa, é tão bom. Eu hoje queria ficar dormindo mais um pouquinho, mas eu fui lá fazer o que eu precisava fazer. Acordei às 6 horas da manhã, fui fazer minha atividade física, retornei e estou aqui agora com vocês, conversando sobre a importância da organização do tempo. Então nós temos aí 8h30 da manhã, quantas atividades já foram feitas? Várias atividades que são importantes para essa nossa trajetória científica, essa nossa construção científica. Então, assim, o que eu quero te dizer é que você precisa sempre organizar as suas tarefas. Tem dia que isso vai sair ali do seu domínio, e é claro que imprevistos acontecem, mas isso não vai te gerar uma angústia emocional. Por quê? Porque você está seguindo. Nos dias que não sai desse eixo, nos dias que não sai dessa questão, você está seguindo o protocolo, você está seguindo o caminho que tem que ser feito. Então, gente, criar rotina é importante. Rotina diária, porque a gente não pode trabalhar a ciência como um processo de adoecimento. E o que eu quero te dizer com o processo de adoecimento? Muitas pessoas criam um estado de angústia muito grande por não saber. Mas primeiro tem que pensar o processo. Sabe aquela história da viagem? Quando você viaja, o que você quer fazer? Curtir a viagem. Mas antes de você curtir a viagem, você planeja todas as etapas. Você planeja a compra da passagem, a reserva do hotel, você planeja ali dentro desse processo os passeios que você vai fazer. Então, gente, o artigo científico é como uma viagem. Se você não planeja e não organiza cada etapa, você ou não vai aproveitar a viagem e não vai saber o que fazer, ou você vai fazer uma viagem maravilhosa que nunca mais você vai esquecer. É desse jeitinho, não tem para onde correr não. É dessa forma que a gente aplica isso. Então, uma outra dica muito legal, além de você fazer um checklist, além de você marcar uma reunião com você, é você ter um espaço para isso. Eu não estou falando um espaço, meu Deus, eu vou para uma biblioteca, ou então eu tenho que ter um escritório, ou então eu tenho que ter uma sala de estudos, não. O espaço que eu te digo é aquele que você consiga ficar reservado somente por você. É aquele que você consiga fazer isso. Então, com esse espaço e com essa estratégia, você vai fazer o quê? Você tem o seu checklist com todas as informações que você precisa fazer para executar. Então, você está lá escrevendo sobre o cenário da sua pesquisa. Eu preciso saber os dados da minha população, por exemplo. Ou seja, quantos habitantes tem no Distrito Federal. Então, você vai reunir tudo isso antes de escrever o seu artigo. Então quer dizer que eu preciso saber? Então eu vou lá no site do IBGE, ver qual é o tamanho da população do Distrito Federal. Bem, a população do Distrito Federal tem um tamanho de 2 milhões. Então eu já vou anotando. Eu preciso saber também sobre o índice de desenvolvimento humano. Então eu vou lá consultar. O índice de desenvolvimento humano é de 0,8. Então você já vai fazer o quê? Primeiramente, uma pesquisa de tudo aquilo que você vai precisar ter previamente ao seu processo de escrever cientificamente. E depois que você fizer toda essa pesquisa, você vai pegar e vai colocar o dado, vai colocar a informação no seu artigo. Então, a organização de suas tarefas, elas representam isso quando você tem um checklist. É que você vai focar naquilo. Então, se o dia de hoje é escrever o cenário, o que eu preciso? Coletar dados no IBGE,
falar sobre índice de desenvolvimento humano do estado, do município, do local, pensar sobre o produto interno bruto. Então, eu vou reunir características. E onde é que eu vou consultar? Vou consultar em tais sites. Pronto, você consultou aquelas informações. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele dado, aquela informação e transformar em um texto científico. Então, a organização é muito importante. Então, o tempo deixa de ser um problema. É por isso que eu escrevo vários artigos científicos, porque eu tenho muito foco naquilo que eu preciso fazer hoje. E olha que eu apanhei muito, viu? Cientificamente, tive muitos artigos recusados durante essa jornada de escrever cientificamente. E como é que a chave virou? A partir disso, a partir dessa clareza de ideias do que precisa colocar. Agora, outro ponto importante, gente, que tem relação com o nosso tempo, é como a gente estabelece prioridades para a nossa vida. E o que eu quero te dizer com isso? Se você quer escrever cientificamente, dominar isso, é porque você quer ser um profissional melhor. Então, você está aí formado ou em formação e você já atua como professor universitário ou você já atua em um espaço de gestão, é importante que a gente consiga entender que a ciência nos agrega para a prática profissional. Eu não posso ser um profissional de saúde com uma opinião de senso comum. Eu preciso ter uma opinião fundamentada na ciência. A ciência precisa ver agregado. Eu sempre falo para os meus alunos dos programas de residência, os meus alunos de mestrado, doutorado, o seguinte: olha, vocês estão aqui para serem profissionais críticos em relação à evidência científica, tomar uma decisão mais acertada em relação a tudo isso. A ciência vem para contribuir. Então, você precisa dominar os aspectos da redação científica para avaliar criticamente um artigo. Se eu não tenho domínio desses elementos que são considerados essenciais durante a minha redação científica, como é que eu vou ser crítico? Então, essa preparação também te ajuda a você otimizar o tempo. Porque quando você conhece sobre um método, você vai ter um pouco mais de clareza nessas etapas de leitura, de avaliação. Sabe qual é um momento que as pessoas gastam muito tempo e que fala assim, e que eu ouço: gente, vocês têm que ler exaustivamente, vocês têm que ler muitos artigos, vocês têm que ler muitas informações. Não é isso. Não é que você tem que ler muitos artigos, muitas informações. Você tem que aprender a localizar os artigos estrategicamente, aqueles que respondem à sua pergunta de investigação. Então, se eu estou aqui escrevendo cientificamente sobre um trabalho e eu vou pegar um tema que não tem nada a ver com o que eu quero avaliar, você está perdendo tempo. Aí é claro que o tempo nunca vai render. Por quê? Porque você não achou um caminho focado ali para localizar o que você precisa. Quando você estiver fazendo a leitura de um artigo científico, primeiro veja se o artigo é bom. Então, o foco que você precisa dar é na qualidade metodológica. Primeiro, faça uma avaliação crítica da qualidade metodológica para depois decidir sobre a leitura daquele artigo. Porque você perde o maior tempo do universo tentando ver aquilo. E aí, quando chegar, esse artigo é ruim, não vai servir para mim, não. Você perdeu tempo. Extremamente. Então, a leitura eficiente é uma coisa que faz otimizar. E isso sempre pensa da seguinte maneira: quando eu tenho a questão científica, quando eu tenho a avaliação do meu conteúdo de uma maneira crítica, eu vou otimizar o meu tempo. Então, se você unir as técnicas de organização, se você atrelar isso ao seu processo científico de ser mais crítico, se você utilizar os instrumentos corretos para avaliar a qualidade do seu artigo, isso te ajuda no seu dia a dia nessa seleção. Eu gosto muito de usar o Zotero. O que é o Zotero? É um aplicativo
um gerenciador de referências em que ajuda a gente a colocar todas as referências que a gente acha interessante. Então você está aí fazendo uma pesquisa, uma busca estruturada, quem está na semana aí viu o e-book sobre essa busca estruturada, você localizou as evidências e você vai lendo o título e resumo, isso aqui é interessante, tem relação com a minha pergunta de investigação, esse aqui não é tão interessante, não tem relação com a minha pergunta de investigação. Então você vai ali tratando esses pontos, trabalhando com esses pontos. E aí, ao final, você vai fazer o quê? A partir depois da leitura de título e resumo, vai para uma parte mais prática, que é a leitura do método do artigo. Saber se ele tem uma qualidade metodológica boa para você decidir pela inclusão ou não final desse artigo no seu trabalho. Então, assim, você começa a se aprofundar com essa questão da escolha de artigos científicos. Mas para dominar a avaliação da qualidade metodológica, você precisa dominar o método científico. Sem domínio de método, você não consegue. E como é que eu faço isso, gente? Tá aí, quem está participando da Semana do Artigo Científico está com o mapa na mão. É daquele jeito lá, que você conhece sobre o seu método, que você conhece sobre o passo a passo, de como escrever cientificamente. Aí você vem me dizer que não tem tempo? Não, o que falta é organização. É você ter isso de forma clara dentro de um passo a passo. A organização faz toda a diferença na hora de escrever cientificamente. E veja que o roteiro já é um processo de organização eficiente, em que você consegue abrir o horizonte, abrir os seus olhos para isso. E todos os outros elementos que você precisa aprofundar, que precisa ver, vão se encaixando com aspectos que se conectam ao seu objetivo. Então, assim, a organização do tempo, as estratégias que expliquei aqui hoje, elas são eficientes. E lembre-se sempre disso. Aqueles 20 minutos que você acha que não representa nada, representa muita coisa. Aqueles 10 minutos, aqueles 5 minutos. Então, quando você está aí pensando nisso, quando você está aí avaliando todo esse ponto, essa prática científica e o quanto que você consegue estruturar, você vai ter clareza do seu trabalho ali, crescendo, do seu trabalho acontecendo. Agora, o que não dá é você pensar assim, eu vou escrever hoje, aí daqui a 3 semanas eu vou escrever de novo. Gente, isso aí é o conto do vigário, né? Não vai para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque você entra num efeito que a gente chama de efeito procrastinação. Você vai adiando cada vez mais o seu sonho, a sua vontade, o seu momento, e sempre diz, existe depois, tá? Então, isso não pode acontecer, isso não é uma premissa que a gente deve adotar. Ciência se faz com constância. Então, assim, a gente precisa começar a descartar esses nossos argumentos de que a gente não tem tempo, de que coloca a culpa no tempo. Passa a assumir a responsabilidade desse processo para você. Passa a assumir essa responsabilidade de como eu torno isso aplicável no meu dia a dia, na minha realidade. Se torne disponível para você cientificamente. Porque quando você tiver isso muito aí claro, você vai conseguir perceber que a redação do artigo científico vai ser um processo muito mais fluido. Então, assim, hoje eu vejo esse efeito nos meus alunos de graduação, que eu tenho alunos de graduação, nos meus alunos do mestrado, doutorado, nos meus alunos dos programas de residência. Eu vejo um efeito positivo em todos que estão ali. Então, pensem sempre assim. Quando nós queremos muito alguma coisa, e isso é muito importante, especialmente quando a gente vai ajudar o outro, a gente precisa ter uma agenda organizada de tarefas, uma prática muito mais eficiente dessa lógica científica. Então, o tempo é aquele que você tem. E se são 5 minutos por dia, tudo bem. Agora, use os 5 minutos por dia da forma mais
eficiente possível. Use aquele tempo que você tem da forma mais clara possível para você. Perceba a sua evolução durante o momento de escrever cientificamente. Se você não percebe que a cada dia você tem feito aquilo, você vai ficar muito aborrecido com o processo. E escrever cientificamente não é assim, opa, eu já estou aqui com a página aberta, agora eu vou escrever todo o texto, tá? Em 5 minutos. Não, não é isso. Porque se fosse assim, né, gente, todo mundo estava aí escrevendo cientificamente rapidamente. O que você precisa entender é esse processo e que durante esses intervalos ali do seu dia e durante o intervalo de 24 horas, você ainda tem tempo para refletir sobre aquilo que você escreveu. Então, é legal a gente fazer isso, a gente conseguir ter isso em mente. Bem, se você ainda não está participando da Semana do Artigo Científico, eu te convido a participar, que eu estou dando todo o passo a passo. A aula 1 foi liberada, está disponível, você pode assistir de novo, anota tudo. Nós temos uma comunidade secreta no Facebook em que você pode tirar todas as suas dúvidas e ainda tem um chat ao vivo lá pelo canal exclusivo do Telegram. Então lá no Telegram eu entro ao vivo, se você tem dúvidas, você também pode me perguntar lá pelo Telegram. Então estou disponível aí para vocês durante esses espaços. Tem os horários específicos lá do canal Telegram que eu vou entrar ao vivo. Mas se você está aí ainda na dúvida, você tem que participar da Semana do Artigo Científico, corre, gente, corre para a semana, porque tem muito conteúdo, tem um passo a passo muito prático para você destravar de vez a redação do seu artigo científico. Então, até a próxima!